Nossa, amor, você me atrapalhou mexendo ali. Ai. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nós somos o Casal 30 Mais. Eu sou a Aline Eu sou o Rafael. e no episódio de hoje nós vamos falar sobre comunicação. Você já precisou mentir para evitar alguma situação e isso se tornou uma bola de neve? Bom, então esse episódio é para você. Fique até o final e diga a verdade ou pelo menos não minta. No episódio de hoje vamos falar sobre comunicação. E verdade e transparência são essenciais quando falamos sobre comunicação dentro de um relacionamento. É como dizem, né? A verdade ela dói, mas a verdade liberta. Quando você não sabe o que dizer ou o que fazer, diga e faça a verdade. Não sei se você já esteve em algum tipo de relacionamento onde em algumas das partes aconteceu uma mentira. E pior, quando você conta uma mentira ou quando alguém te conta uma mentira, para que essa mentira ela seja sustentada, ela precisa vir acompanhada de várias outras mentiras. Mas ela não vai conseguir ser sustentada por muito tempo. Ela pode durar um tempo, mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. E quando essa mentira ela é descoberta, é como se o castelo de areia viesse ao chão. Então toda a base do relacionamento, que é pautada na confiança, ela já fica fragilizada. Porque quando a verdade ela não é dita, quando ao invés da verdade se fala uma mentira, isso mina a confiança. E nós entendemos que a confiança, ela é um dos principais pilares dentro de um relacionamento. Então, dizer a verdade ou pelo menos não mentir é algo essencial dentro de um relacionamento. Às vezes parece que a mentira, ela é a única opção, porque de fato, nem sempre a verdade ela é tão doce, nem sempre a verdade ela é tão suave. Então, o que nós podemos fazer, né, quando você está diante de uma situação onde falar a verdade vai ser algo muito difícil, algo talvez até doloroso, que vai trazer um desconforto, mas é necessário dizer a verdade. O que fazer quando a mentira talvez ela seja mais palatável, quando a mentira ela seja talvez ali naquele momento vai soar melhor. Nós vamos dar aqui algumas dicas que nós podemos praticar quando você tiver que se comunicar de alguma forma e a verdade ela for dura demais, mas que ela seja necessária. Então, como nós podemos dizer isso? Frases que funcionam, né? Às vezes você pode falar, ó, eu tenho medo de te magoar, mas eu preciso te dizer a verdade sobre isso. E aí, tananã, tananã, tananã. Ou se não, você pode dizer, é, posso te dizer algo agora ou você quer ouvir depois do jantar? Talvez seja algo que te magoe, mas eu preciso te dizer porque isso não está certo, porque isso não está fazendo bem, porque é algo que a gente precisa resolver. Então, existem formas de dizer a verdade, né? A verdade não é colocar o dedo da ferida, a verdade não é expor, a verdade não é humilhar, a verdade não é massacrar o outro, mas a verdade, ela é dita com amor. E quando nós dizemos essa verdade com amor, essa verdade, ao invés de fragilizar a relação, porque muitas vezes a gente não fala a verdade com medo de criar um clima estranho, Conflitos, né? com medo de criar conflitos, com medo de fragilizar. Mas no final de tudo, você vai perceber que quando você fala a verdade, na verdade isso fortalece. Na verdade, isso cria uma base mais sólida. Então, é extremamente necessário, dentro da comunicação, nós sermos verdadeiros, sermos transparentes, sermos precisos naquilo que vamos dizer um ao outro. Engraçado que minha mãe sempre me falava, né? Quem fala a verdade não merece castigo. Quem se comunica com a verdade estabiliza, né, o relacionamento, estabiliza o que está falando com o outro e você torna o relacionamento algo mais palpável. É muito mais fácil para alguém saber que você está dizendo a verdade, mesmo que aquilo seja algo que não é tão bom assim naquele momento, mas pelo menos você tem uma base sólida de relacionamento onde a pessoa ela pode confiar em você porque ela sabe que você não está mentindo, ela sabe que você, até no momento ruim, está utilizando da verdade. Por exemplo, uma situação que é de praxe, né, as pessoas não falarem a verdade, é quando elas estão atrasadas. Então você marcou o horário com o seu cônjuge, você marcou o horário com alguém que você está conhecendo, que você vai sair, e por algum motivo você se atrasou. Talvez você se atrasou porque você passou mais tempo no trabalho, talvez você se atrasou porque você de fato não calculou bem o seu tempo de se preparar, de sair, talvez você se atrasou porque pegou um trânsito. E aí, ao invés de falar a verdade, que você está atrasado, que você vai chegar meia hora depois do horário marcado, você fala: não, já saí de casa, já estou no caminho, já já estou aí, Já estou chegando. já estou chegando. E aí a pessoa do outro lado, ela fica esperando. A pessoa que está do outro lado, ela se programou, ela se preparou para te esperar. E aí você fica nessa que está chegando, essa outra pessoa ela vai ficando impaciente, essa outra pessoa ela vai ficando irritada. Quando talvez o melhor seria você falar: ó, aconteceu uma situação, né? Eu não calculei bem o tempo, me atrapalhei todo aqui,
ia chegar às 8 horas, mas vou chegar às 8h30 ou às 9 horas. Tudo bem? E aí a pessoa ela já vai se preparar, talvez ela vai fazer outra coisa ali naquele momento, ela vai preencher aquele tempo. Então, quando você chegar, ela já vai estar ciente. Ela não vai ter aquele efeito surpresa de pensar que você está chegando e você não chega, e talvez ela perca a esperança que você chegue. E aí depois você chega lá, todo esbaforido, se desculpando, se justificando. Então, talvez esse seja um dos exemplos mais clássicos, né, que a verdade precisa ser dita. Então, o nosso primeiro conselho sobre comunicação, que na verdade esse conselho ele está baseado em uma literatura que eu gosto muito, que é o livro 12 Regras para a Vida, é um livro do autor Jordan Peterson, e uma das regras ele fala, diga a verdade ou pelo menos não minta. E esse é o nosso conselho para você ser efetivo na sua comunicação. Fale a verdade ou pelo menos não minta. Bom, e agora, né, falando sobre uma comunicação eficaz, a responsabilidade da comunicação. É porque a comunicação, ela não é somente aquilo que você fala. Muitas vezes nós vemos que conflitos aparecem, acontecem, porque você sempre quer justificar que não foi aquilo que você disse. Quando algo dá errado, a primeira coisa que as pessoas fazem é: Mas não foi isso que eu falei pra você. Não tem nada a ver. Você entendeu errado. Mas nós precisamos entender que comunicação é justamente a mistura do que você fala, mas como o outro te entende. E muitas vezes nós poderíamos economizar diversos conflitos simplesmente sendo mais objetivos, entendendo que eu tenho sim responsabilidade sobre aquilo que o outro vai entender e como isso, me fazendo entender, verificando se aquilo foi claro aqui em casa mesmo. Eu falo alguma coisa pro Rafael e eu vejo que ele tá meio assim e eu pergunto: "Você entendeu o que eu falei?" Ou "O que você entendeu disso que eu te falei?" Porque talvez a forma como eu me expressei seja diferente da forma como ele está ouvindo, como ele está recebendo. Aquilo que eu intentei dizer, ele recebeu de uma maneira completamente diferente. Aqui em casa, às vezes, nós conversamos sobre termos, né, amor? O Uhum. que você entende por esse termo? E existem coisas que são dúbias, né? Existem coisas que querem dizer coisas diferentes. Dependendo do lugar e das pessoas com que a gente conversa, os contextos são muito diferentes. Então, sim, nós temos uma responsabilidade de nos fazer entendido. E precisamos compreender também que o outro ele vai se expressar, compreender as coisas de acordo com a visão de mundo, de acordo com as experiências, de acordo com aquilo que foi vivido, de acordo com a sua personalidade. Tem N fatores aí. Mas como a outra pessoa enxerga as coisas também é muito importante. Sim, pode cortar, amor. Pode. Mas assim, aqui em casa, né, a Aline, ela é mais do recursos humanos e eu sou auditor, então eu lido muito com a parte mais corporativa das empresas, com uma linguagem mais formal. Na minha profissão, eu lido muito com pessoas abaixo e acima de mim, e o auditor ele tem uma linguagem mais direta, ele tem uma linguagem mais objetiva. Por exemplo, sempre quando eu vou conversar com o meu chefe, ele fala, fez ou não fez? É ou não é? Sim ou não? Então, muitas vezes, eu trago essa linguagem aqui para dentro de casa. Então, às vezes, essa minha objetividade, esse fato de ser muito direto, às vezes, assusta um pouco o Aline, né? Às vezes parece que eu tô sem paciência, parece que eu tô brigando, mas não. É apenas a forma como eu lido na minha comunicação. Então, isso é o que a Aline falou. É a forma como nós enxergamos o mundo. É a forma como nós lidamos os nossos ambientes sociais. Por exemplo, forma de criação. Tem pessoas que foram criadas num regime mais militarista, né? Então, a linguagem dela vai ser uma linguagem mais ali no tom um pouco mais impositivo, imperativo, e talvez não é que a pessoa esteja querendo mandar, mas ela tem esse viés, por quê? Porque foi a forma como ela foi ensinada, foi o tipo de comunicação que ela recebeu. Exatamente. E tem uma coisa muito importante que é a questão dos temperamentos, que nós temos temperamentos diferentes, então provavelmente nós vamos nos expressar de formas diferentes. Então é sempre bom nós validarmos se aquilo que falamos foi aquilo que foi entendido, e às vezes também aquilo que nós ouvimos também precisa ser validado, né? Será que eu entendi certo? Ou muitas vezes quando o Rafael está me dizendo algo, eu pergunto, mas o que você quis dizer com isso? Para entender se realmente eu compreendi exatamente aquilo que ele quis me dizer. Então a comunicação ela é uma via de mão dupla, né? Não dá para nós colocarmos somente em quem está falando ou somente em quem está recebendo, e aí a gente coloca uma carga emocional, uma carga em cima da pessoa, quando na verdade somos duas pessoas tentando nos comunicar. Então, nós dois precisamos ter esse esforço de conversarmos e conversarmos bem, conversarmos de uma maneira que seja saudável, de uma maneira que as coisas se resolvam, não que a gente crie uma briga por qualquer coisa que a gente fala, né? E a gente tem que entender que a comunicação ela é muito importante para o casal.
a gente vai conversar e vai falar o resto da vida. Então, se nós não ajustarmos a nossa comunicação, e lembrando que ela não vem de fábrica, né? Queríamos nós tomar a pílula da comunicação e ser tudo resolvido, mas nós temos que pensar que quando nós estamos no relacionamento, nós somos normalmente duas pessoas bem diferentes, né? Aquela máxima de que os opostos se atraem é verdadeira, mas se somos opostos, se somos diferentes, não somos exatamente a mesma pessoa, nós vamos entender que a nossa comunicação, o jeito de pensar e de falar as coisas será diferente. E quando nós ajustamos a nossa comunicação, nós percebemos que o nosso relacionamento, o nosso casamento, ele vai melhorando ao longo do tempo. Eu posso falar com muita propriedade, eu acho que você também, amor, você pode validar se realmente é Sim. isso. Mas assim, hoje, de quando a gente começou a se relacionar, depois de casados, pra agora, eu acho que esse é o melhor momento do nosso relacionamento. Eu acho que de muitas formas, mas principalmente na comunicação. É, hoje, nossa comunicação é algo que a gente se esforça para dar certo. A gente já não interpreta mais, eu acho que ele falou isso. E muitas vezes a gente fica chateado, a gente fica bravo, ou acontecem os ruídos justamente porque ele me disse, como o Rafael falou, né? Às vezes ele é muito direto. Ah, tal coisa. E aí você fala, nossa, ai, como ele tá sendo bruto hoje, nossa, e você já fica toda tocada, quando na verdade você poderia simplesmente conversar e entender. Eu acho que eu sou muito de perguntar, né, amor, se você tá bem, Uhum. se você tá bravo, se não. E às vezes ele entende e, não, desculpa, não tô, e vamos lá, não, falei de boa. Mas você evita tanta coisa conversando. Sim. E vamos lá, né, pessoal? A gente comenta isso aqui em casa, e eu também já comentei com alguns amigos em alguns contextos, e de fato é uma verdade, né? Parece que quando a comunicação ela se dá entre o casal, parece que sempre fica ali um Uhum. resquício. Por exemplo, se algum amigo te fala alguma coisa sobre você, sobre como você está vestido, te faz uma correção, parece que a gente recebe de um jeito. Mas não parece que quando é o cônjuge falando a mesma coisa que talvez um amigo fale, parece que não soa diferente? Não parece que é Um um ataque. ataque, parece que a pessoa já não está já te confrontando, não é diferente? Então, assim, isso precisa ser muito trabalhado dentro de um relacionamento, né? Nós somos cristãos, e na Bíblia tem uma história muito interessante que eu gosto muito, que é a história da Torre de Babel. Então, a história de Babel, ela é quando os homens eles se juntam para construir uma torre que vai levar eles ao céu. E aí Deus vê os homens engajados nessa construção, eles estavam falando a mesma língua, e Deus falou para os anjos, ó, vamos lá e dá um jeito neles, porque se eles realmente, né, continuarem engajados do jeito que eles estão, falando a mesma língua, em um só pensamento, eles de fato vão conseguir ser autônomos. Né? E Deus sabia que isso seria prejudicial para eles. Então, o que Deus faz? Deus faz uma separação de línguas, né? Que até uma das teorias de que nós temos os nossos idiomas hoje. Então, quando a gente fala, nossa, isso aqui tá um Babel, ninguém se entende, né? Porque teve ali aquele momento dessa divisão de línguas, eles começaram a falar línguas diferentes, então eles não se entendiam mais, né? E aquela empreitada, aquele projeto que eles tinham acabou não dando certo por conta dessa divisão de línguas. Então nós entendemos que a comunicação, ela é a arma mais eficaz e mais poderosa na vida de um casal. Porque quando um casal ele tem uma comunicação eficaz, né, quando eles se entendem, né, eles vão longe, né? Os projetos, as coisas acontecem de forma mais fluida e são bem-sucedidos naqueles que ele propõe a fazer. Então, assim, nós até vamos dedicar outros fóruns, outros momentos aqui para a gente falar mais sobre a comunicação, porque de fato ela é algo muito importante para os relacionamentos como um todo e principalmente para um relacionamento a dois, para uma vida a dois. A gente pode dizer até que quando o casal ele se comunica bem, a vida deles é mais feliz, independente de qualquer luta, de qualquer problema que todos temos e todos vão ter. Mas quando você se comunica bem, quando você fica bem dentro do relacionamento, tudo se torna melhor. E pessoal, vamos lá. Comunicação tem tudo a ver com identidade e com maturidade. Comunicação tem tudo a ver com como você se enxerga, com o seu autoconhecimento e com a fase da sua vida. Nós estamos aqui falando para pessoas mais maduras, né? Casal 30 mais está falando para pessoas que têm 30 mais. Então, nós esperamos que você que está assistindo esse vídeo já tenha uma certa maturidade para lidar com uma comunicação mais assertiva. Há quem diga que um homem ele é determinado pela quantidade de verdade que ele consegue suportar. E também as mulheres, obviamente, né? Então, muitas vezes as pessoas elas fogem da verdade ou elas têm medo de dizer a verdade porque elas não têm maturidade para dizer, ou elas também não têm maturidade para ouvir a verdade. Já viu aquelas pessoas que preferem estar confortáveis Com mentira. com a mentira do que gerar um desconforto por conta da verdade? Então, essa questão da maturidade na comunicação, ela faz total diferença. E aí já viu o problema, porque
se espera que nós tenhamos já uma certa maturidade depois dos 30 anos, e às vezes não. Às vezes algumas áreas ainda não foram desenvolvidas. A gente comenta bastante sobre isso aqui em casa. Com 30 anos, provavelmente a sua área profissional ela já está mais formada, você já tem maturidade para lidar com os seus negócios, você já tem maturidade para lidar com várias coisas na sua vida. Mas no relacionamento, sinto te dizer que provavelmente vocês vão construir essa maturidade juntos. Porque por mais que a pessoa seja muito madura, quando entra num relacionamento onde somos dois diferentes, aí que dá-se o problema, meus amados amigos. Então, muito provavelmente essa dificuldade, né, de conversar, porque para a gente conversar e alinhar e ouvir verdades, tem uma coisa muito importante que é o nosso ego. Ele precisa morrer, o nosso ego ele precisa diminuir, a gente precisa ter humildade para poder ouvir as coisas, porque senão, por mais que o outro consiga falar a verdade, que já é uma grande dificuldade, né, porque às vezes o problema somos nós. Nós temos algum certo problema ou ainda falta de maturidade para expressar a verdade, então nós temos medo de magoar, nós temos medo do que pode acontecer depois que nós falarmos, né, a verdade, claro que sempre dita em amor, a gente já vai falar sobre isso, mas também o problema é, e quando eu consigo falar, mas o outro não consegue receber? Por que o outro não consegue receber? Porque às vezes isso vai atingir o seu ego, às vezes ele não vai conseguir ter a humildade suficiente para falar, ok, estou errado. E nós passamos por isso. Normalmente, quando algo que a pessoa, o seu cônjuge, enfim, fala pra você que te magoa, muitas vezes está ferindo o teu ego, muitas vezes está ferindo a sua identidade ou algo bastante relevante pra você. Só que é o que a gente já falou, o 30 mais, ele não faz só aquilo que ele quer, ele faz o que tem que fazer, o 30 mais ele não ouve só aquilo que ele quer, ele ouve o que ele precisa ouvir. Então, novamente a gente vai falar que a comunicação ela é uma via de mão dupla. A gente precisa desenvolver essa maturidade de falar, a gente precisa desenvolver a maturidade de falar corretamente, falar com brandura, falar com amor, falar com cuidado, né? Mas também nós precisamos aprender a ouvir, aprender a analisar, né, o que o outro está te falando, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós desenvolvemos o nosso relacionamento e é assim que nós chegamos a um meio termo. Né? Porque a nossa conversa não é uma conversa só por conversar, só por, vem cá, preciso te dizer umas verdades aqui pra você, eu acho que você ainda não entendeu algumas coisas. Não, isso é sobre, precisamos falar sobre algumas verdades, você precisa compreender algumas coisas, porque nós precisamos chegar num meio comum. Nós precisamos resolver algum problema, algum ruído do nosso relacionamento, e para isso nós vamos precisar conversar sobre essa situação. Mas essa situação precisa de uma resolução. Então a gente fala a verdade para chegar a algum lugar, que é a resolução, que são os acordos, que é chegar num objetivo comum. E pessoal, um relacionamento que ele é pautado na verdade, ele vai para um outro nível. Eu não sei se você já teve a experiência de estar em um relacionamento onde esse relacionamento ele foi tomado por mentiras. E chega um momento que a mentira ela fica tão insustentável que o relacionamento ele perde o sentido. Né? Então, só sabe o valor da verdade aquele que já passou por um relacionamento que foi construído muitas vezes com muita mentira. E quando a gente está em um relacionamento que ele é construído pela verdade, isso nos traz vários benefícios. Né? Traz confiança, você dorme mais em paz, dorme mais tranquilo, né? Você pode se abrir, você pode ser vulnerável para o outro. Ser você mesmo. Você pode ser você mesmo. E acho que uma das coisas mais tristes para uma pessoa, ela tem que mentir, né? Ela tem que viver uma vida dupla, ela não poder ser quem ela é. Então, a verdade, ela eleva o relacionamento, ela leva um relacionamento para outro nível. Né? Então, a gente valida de novo a mesma frase. Fale a verdade, ou pelo menos não minta. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Se você gostou desse conteúdo, já comenta, conte aqui para nós se você já teve alguma dificuldade nesse sentido de comunicação, se ainda está tendo dicas, inclusive, para outras pessoas sobre o que vocês fizeram, que acordos que vocês já fizeram para solucionar problemas de comunicação. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, compartilha com quantas pessoas você achar que deve, mas fica aqui conosco. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, gente. E papo sério agora, se você não se inscreveu, eu vou saber, hein? Fala a verdade, hein? Então... A mulher acho que eu também... Não... Vai tudo.